Boa noite. Vamos iniciar nossas atividades na quarta-feira à noite, na nossa leitura. Queria perguntar ao professor Batata, serviço de departamento de equipe, para que me faça a devida limpeza de partir do dia negativo a 5 horas. Pedimos a purificação da água, que deveria necessária por nossas casas, e assim, no desejo do Cristo da caridade, para iniciar as atividades desta quarta-feira à noite. Nosso irmão Rodrigo de Torres vai passar a explanação, nosso irmão Arthur vai passar a leitura do Evangelho e nossa irmã Inquila a irradiação para os lares. Boa noite. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé, que dá a esperança de ver cumprir-se as promessas do Senhor. Mas, se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor, mas se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E por consequência, que amor? A inspiração de Deus desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa fé seja forte e duradoura. Se a menor dúvida é suficiente para abalá-la, em que se transformará o edifício que construirei sobre ela? Portanto, erguei esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Comunica-se àqueles que não a tinham, ou mesmo que não queriam tê-la. Embora palavras persuasivas que falam a alma, enquanto a fé aparentemente não tem senão palavras sonoras que produzem frio e indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para fazer-lhes verem o mérito da fé. Pregai através de vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende fé, portanto, em tudo o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle. Filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que credes. Segui todos os conselhos, mas tende em conta o objetivo que vos mostramos e os meios que vos proporcionam para atingi-lo. Crede, a esperai, sem nunca enfraquecer. Os milagres são a obra de fé. José, Espírito Protetor, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Prazer imenso dividindo esses momentos com vocês, como sempre. E na noite de hoje, nós vamos falar sobre um dos princípios da doutrina espírita,
abordar esse tema de um modo diferente. Porque geralmente as pessoas falam do mecanismo de intercessão, sobre o que ele é e como ele funciona. Porém, nós vamos pegar um guia diferente hoje. Hoje nós vamos entender o conhecimento direto da fonte. E nós vamos pegar uma passagem de Jesus falando, explicando sobre o mecanismo da intercessão. Porém, eu já aviso a vocês, é uma das passagens mais, digamos assim, obscuras não seria a palavra, mas complicada de Jesus. De forma que, até hoje, 20 séculos depois, as pessoas ainda debatem sobre ela e, muitas vezes, ainda os estudiosos do Evangelho não têm uma definição exata sobre os meandros daquela parábola que Jesus contou. Porém, nós outros temos a doutrina espírita para iluminar esses vãos um pouco escuros, para entender, trazer luz sobre as palavras de Jesus e entender exatamente o sentido espiritual do que ele quis dizer. Essa passagem, ela está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Eu vou ler ela. Vou explicar ela. Depois nós vamos pegar o que Emmanuel fala sobre ela. Nós vamos usar o benfeitor Emmanuel para absorver dali, extrair dali um conhecimento, um entendimento do ponto de vista espiritual. E daí nós vamos fazer a análise dela sobre os nossos dias, sobre o nosso cotidiano. Diz assim: e dizia Jesus aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta, e escreve 80. E louvou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Essa passagem é difícil. Não é simples. Por isso que eu avisei vocês antes. Por quê? Olha o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo Jesus usando, como era costume dele, aquelas imagens cotidianas, ordinárias, do dia a dia daquelas pessoas, daquela sociedade. Nós hoje, uma sociedade ocidental do século XXI, nós temos dificuldade de entender o que Jesus estava falando. Acontece que aquelas pessoas lá, quando Jesus contou essa história, eles entenderam na hora. Porque era do dia a dia deles, era do cotidiano deles. Quando Jesus fala de um mordomo, quando Jesus fala de um senhor de terra, quando fala dos devedores, alqueire de trigo, tudo isso eles entenderam. Acontece que Jesus, ele tinha uma proposta. Ele narrava, ele contava essas parábolas para que as pessoas escutassem e ficassem pensando naquilo, se sentissem chocadas por aquilo. Para que ele fazia isso? Para que as pessoas ficassem rememorando, pensando, discutindo, refletindo. Essa em especial deu tão certo o que ele queria,
que 2000 anos depois nós estamos aqui discutindo ela. Eu já digo para vocês. Se vocês forem hoje no Google jogar a parábola do mordomo infiel, a parábola do administrador, do dissipador, o nome que for, vai ter uma série de gente interpretando um monte de forma diferente. Ele queria isso, ele queria que as pessoas conversassem, pensassem, refletissem. Por isso chocava. E aqui mais do que de qualquer forma. Porque olha o que ele contou, olha a história, vamos lá. Mas a gente vai ter que fazer um movimento no tempo. A gente vai ter que entrar numa máquina do tempo e ir até lá de volta. Na Palestina do século I, uma sociedade oriental do século I, campesina, patriarcal, com costumes muito diferentes dos costumes que nós temos hoje. E por que a gente precisa fazer isso? Porque se a gente pegar essa passagem, essa história daquele local no tempo e trazer para cá, nós não vamos entender. Nós vamos ficar com mais dúvida. Então a primeira coisa que a gente vai pensar é que Jesus apresenta essa história. E ele começa essa história mostrando um senhor de terras. Muito rico. Muito rico. E a primeira coisa que vem é o seguinte: ele não está falando de um senhor com pouca terra. Ele está falando com uma pessoa com muita terra. Por quê? Porque ele tinha um mordomo. Ele tinha um administrador. Apenas propriedades muito grandes, que produziam muita coisa, tinham a necessidade de ter um administrador. O administrador, o mordomo, o administrador, ele era como se fosse hoje um gerente, meio contador, meio advogado, porque o trabalho dele era gerenciar todos os meandros daquela produção, daquela fazenda, daquela propriedade. Para que o dono da fazenda, que era uma pessoa muito rica, pudesse se dedicar a outras circunstâncias, geralmente porque eram esses homens os líderes de uma comunidade rural ou de uma cidade que se formava em volta daquela propriedade. Porque a relação daquele povo com a terra era uma relação muito diferente do que a que nós temos hoje. Muito diferente. Para nós ter algo, uma propriedade, um bem, é usado para usufruto nosso. Nós entendemos dessa forma. Ou patrimônio que nos garanta uma certa segurança patrimonial para a nossa vida, ou algo que nós compramos e adquirimos para usufruir, gozar de tudo aquilo que ela pode oferecer. Para eles, ainda mais a terra era uma relação diferente. A terra era a identidade de uma família. A terra era intransferível. Uma pessoa que detinha a terra, vender a terra era impensável. Era algo que eles assim evitavam a todo custo. Porque aquela terra deveria ter a função de, além de alimentar aquela família que passava através dos tempos, tendo aquela terra como base, ainda era responsável para nutrir a fome de várias pessoas à volta, de cidades que se formavam à volta daquela sociedade. Daquela propriedade. Então nós estamos falando de um homem muito rico. Esse homem tinha um mordomo. Ele então escuta um boato que aquele administrador, aquele mordomo, estava dissipando seus bens, estava administrando mal, estava fazendo coisas erradas, a riqueza dele estava indo para o ralo. Então ele chama o mordomo e diz assim para ele: o que é isso que eu escuto de ti? Dá conta da tua mordomia, presta conta da tua mordomia, que não podes mais ser o meu administrador. Ele fala isso para o mordomo, e qual é a resposta do mordomo? Jesus, qual é a resposta do mordomo? Fique em silêncio. Por quê? Porque o silêncio é ele reconhecendo a culpa. Ele realmente estava fazendo aquilo, não era apenas um boato, ele estava mesmo. E ele então foi demitido. O Senhor da terra demitiu ele. E ele sai pensando: e agora o que eu vou fazer? Fui demitido, o meu Senhor me tirou a mordomia, me tirou a administração. O que eu vou fazer? Daí ele pensa: cavar? Eu não tenho força. O que é cavar? O que significa cavar? Plantar.
plantar. Ele falou, eu ser um trabalhador braçal na terra, eu não tenho força, eu não consigo. Por quê? Porque devia ser uma pessoa de saúde frágil, complexão física frágil. Isso geralmente a gente entende, por ele ser um mordomo, ele era uma pessoa letrada, habituada à lei, à legislação, aos números, era uma pessoa que deve ter estudado. Então ele não tinha aquele hábito, ele não ia saber pegar enxada, ele não ia saber cavalgar, não ia saber plantar. Daí ele diz assim, mendigar, tenho vergonha. Tenho vergonha. Por quê? Naquela época, mendigar era uma profissão. Existiam pessoas que tinham autorização do governo romano, tinham uma capa, aquela capa era o sustento deles, eles ganharam uma capa, e aquela capa dizia que eram pessoas que poderiam receber esmola, que não tinham como se manter. Então ele pega, e é isso, ele diz, mendigar tem vergonha. Mostra que ele era uma pessoa num certo status social e que ele tinha um certo orgulho. Ele não ia mendigar. Então, esse homem tece um plano estranho demais. Ele diz, já sei o que eu vou fazer para que quando eu seja desapossado da mordomia, meu senhor, as pessoas me recebam nas suas casas. E ele fez o quê? Ele foi lá no grupo de WhatsApp da propriedade, chamou todos os devedores do seu senhor para chegar lá no escritório e conversar, tomar um cafezinho com ele. Foi assim. Por quê? Ele fez isso porque antes que aparecesse nos stories do Galileia Mil Grau, que ele estava roubando e que ele não era mais o mordomo. Ele fez rápido. Foi um plano rápido. Mas agora a gente tem que entender essa dinâmica. Nós estamos falando de uma grande propriedade. Era hábito, era comum que naquela época, propriedades muito grandes, algumas frações dessa sociedade fossem arrendadas a pessoas ligadas consanguineamente, ou não, ou por afeto, ao proprietário, ao dono da propriedade. Então ele fazia o quê? A propriedade é muito grande, impossível plantar, colher e produzir em toda essa propriedade. Então ele chegava com algum conhecido, algum parente distante, alguém que ele gostava, e dizia, ó, está aqui esse pedaço da terra. E nesse pedaço da terra você vai plantar. Vai plantar o quê? Vai plantar uva, vai plantar trigo, vai plantar oliveira para produzir azeite. O que já estava plantado lá, vai criar gado, vai criar ovelha. Mas arrendavam uma fração daquela propriedade. Acontece que o contrato, esse contrato redigido pelo administrador, pelo mordomo, sempre tinha uma cláusula pétrea. O pagamento pelo arrendamento era uma parte do que era produzido. Uma parte fixa. Sempre uma parte fixa. Então, se naquela fração, naquele local arrendado, se plantava trigo, era um X do que se colhesse de trigo, sempre fixo, vinha para o dono da propriedade. Se era produzir azeite, produzir óleo, um X ia para o dono da propriedade. Se plantava uva, um X do vinho era para o dono da propriedade. Esse valor era sempre fixo. Mas isso, meus irmãos, gerava um problema. Gerava um problema para os pequenos camponeses. Por quê? Porque nós estamos falando de uma época onde não tinha a tecnologia de plantio e de agricultura que nós temos hoje. Então, o que era muito comum naquela época? Comum pragas, comum problemas com o tempo, chover demais, chover pouco, fazer mais calor, menos calor. Isso gerava o quê? Quebra na produção. Aquele agricultor não produzia o quanto esperava, produzia menos, só que ele tinha que dar aquela quantia exata, fixa para o dono da propriedade. Isso acabava acontecendo com o quê? Gerava uma dívida. Geralmente esse arrendatário tinha uma dívida com o senhor da propriedade. Sempre em dívida. Sempre. Bem,
Isso era normal. Era o costume. Quando Jesus contou essa história, todo mundo entendeu, porque aquilo era do dia a dia deles. Eles sabiam disso. Acontece que, embora fosse costume, perante aquelas comunidades, perante sobretudo aos judeus da época, aquilo era mal visto, visto com maus olhos. Porque entrava na questão lá do Levítico, do Deuteronômio, crime de usura contra outro judeu, usura, ganância. Um judeu não poderia enriquecer de forma gananciosa às custas de outro judeu. Então percebam que havia ali uma relação meio conturbada. Uma relação complicada. Porque aquele homem era muito rico, emprestava a terra para aquelas pessoas sustentarem a própria família, aquelas pessoas invariavelmente ficavam devendo para ele, aquelas pessoas viam aquela prática de estar tendo que pagar um valor fixo com maus olhos, era uma prática mal vista, só que eles não podiam fazer nada, porque eles precisavam daquela terra para sobreviver. Olha a complexidade dessa relação. Vocês entendem quando eu falei que quando a gente lendo sem entender o que falava, fica o sentido, né, meio... A gente tem que aprofundar, fazer a viagem no tempo. Então ali o que aconteceu? Ele foi lá, como eu falei para vocês, no grupo de WhatsApp, na propriedade, chamou os devedores do Senhor para o escritório dele. Ô, passa aí para tomar um cafezinho. Aquilo que o gerente do banco faz para a gente. Passa aqui para tomar um cafezinho. Os caras já foram ressabiados. Estou devendo. O que vai fazer? Entendam, eles não sabiam que ele tinha sido demitido. Ele foi rápido. Ele chega assim e diz: e tu, quanto tu deve para o meu senhor? Ele fala-me 100 alqueires de trigo. Pega, te assenta rápido e anota com a tua letra 80. E tu, quanto deve? 60 medidas de óleo, de azeite. Pega com a tua letra e anota 50. Eu fiz esse cálculo, tá? Você sabe que eu sou um baita nerd, CDF, um pai de estudar. Ele fez um valor fixo, pessoal. Eu não vou entrar no negócio, mas é um valor de mais ou menos 5 denários. Um valor grande. Então, percebam que ele, como não tinha tempo de ficar discutindo com cada um dos devedores, ele mais ou menos estabeleceu um valor fixo e baixou a dívida daquela gente. Baixou a dívida, pegou o livro e levou para o Senhor. O Senhor pegou aquele livro e quando pegou na mão, já viu. Cara, perdoa a dívida desse cara. Não é isso, porque eu sabia mais ou menos quando estavam me devendo e estão me devendo menos. Na prática, gente, na prática, o que aquele mordomo fez? Roubou, né? Usou um dinheiro que não era dele, ele já estava sendo demitido porque estava dissipando, pegou um dinheiro que não era dele e deu mais prejuízo ainda para o Senhor. E o que o Senhor da parábola fez? Agora a gente chega no centro. Agora a gente vai entender como Jesus era um mestre incomparável. Aquele homem, aquele Senhor da terra, ao ver aquilo, ele louva o mordomo. E diz: o mordomo foi prudente. E Jesus termina a parábola com ele dando um conselho para os seus discípulos que estavam escutando. Ele diz assim: aquele homem que é um comerciante, um homem daquela geração, um homem do mundo, é mais prudente que os filhos da luz. Os filhos da luz, uma expressão idiomática, os cristãos, os seus discípulos. Aquele homem, Jesus está falando, aquele homem foi mais prudente que vocês, meus discípulos. E termina dando uma puxada de orelha nos discípulos dele, dizendo assim: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, da injustiça, para que quando estas vos faltarem, recebam eles em seus tabernáculos eternos. Tabernáculos, tendas, casas, aonde a família congregava. Agora vocês entenderam, né?
Ninguém entendeu nada. Entenderam a história, o que Jesus falou. Agora, como assim, Rodrigo? Como assim? Tá louco? O mordomo foi demitido porque estava administrando mal. Ele fica sabendo, ele rouba do Senhor, dá mais prejuízo ainda para ele, e o cara fica feliz. Que história é essa? Que história é essa? Esse ponto aqui, esse ponto, que é o ponto central da fala, esse ponto gera discussão entre aquelas pessoas que interpretam, os interpretadores do Evangelho há séculos, de forma que não existe, dependendo da corrente filosófica, da corrente cristã, interpretam de uma forma diferente. Alguns dizem assim, que esse senhor sabia que estava fazendo coisas erradas, que ele não podia cobrar aquele juro, aquele contrato que ele cobrava daqueles homens. Por isso que ele não entregou o mordomo para as autoridades. Aí vem o ponto. Porque o que esse mordomo fez? Só por ter dissipado os bens, por ter sido mau administrador, o que seria a regra naquele momento? Naquela época, a lei dizia o seguinte: o senhor de terra iria até as autoridades, sobretudo na coletoria da cidade a qual aquela propriedade estava vinculada, iria denunciar o mordomo. O mordomo, ao ser denunciado, seria preso por roubo. A prisão era perpétua e ele iria então ser escravo, geralmente nas galés, nos barcos de comércio. Era essa a pena, era assim que funcionava. Então, alguns dizem assim: como ele estava fazendo coisa errada, ele não entregou o mordomo. Não é bem assim. Jesus, meus irmãos, era um mestre fantástico, incomparável. E ele monta a identidade desse Senhor de uma forma sutil. Sutil. Qual é o verbo, qual é o termo usado quando o Senhor descobre o ato daquele mordomo de ter perdoado a dívida? Louva. E o Senhor louvou o servo. Não fala Jesus, o Senhor admirou-se, o Senhor espantou-se, o Senhor irritou-se, porque ele muito bem, com o poder que ele tinha, com a riqueza que ele tinha, ele podia ver que estava errado e falou assim: foi mal entendido, chama todo mundo de volta aqui, que eu vou refazer isso. Dizer, olha, quando ele falou isso para vocês, ele já não era mais meu mordomo, ele tentou enganar vocês e é de novo. Geraria um problema, porque pensa, pessoal, pensa, como aqueles agricultores ficaram felizes naquele dia. Vocês já pararam para pensar? Pensa assim, a gente está lá no banco, com um cheque especial do banco. A gente estourou, teve problema, doença na família e precisamos fazer um rotativo do cartão. Imagina, olha o que é. Não bastando o rotativo do cartão e o cheque especial, a gente tem uns 3 consignados que bateu a pensão no dia da conta já. O banco já pega o 3 de janeiro, eles pegam de manhã cedo, né? De manhã cedo. Né? Para não dar o risco de gastar. Daí tu vê, meu Deus, eu estou com o rotativo do cartão, eu estou com o juro do cheque especial, eu estou com esses consignados, eu estou devendo aí, estou devendo uns 15 mil. É muito dinheiro. Daí tu recebe a ligação do teu gerente. E o teu gerente daí tu, ixi, eu nem vou atender, porque eu sei que vou atrasar e ele vai me cobrar. Mas ele liga de novo, daí patente. Ô fulano, passa aqui no banco para tomar um cafezinho comigo. Eu já penso, eu não vou. E das duas, uma, ele vai me cobrar e vai tentar me vender um consórcio. Né? Sabe, consórcio ou capitalização? Que é isso, quem trabalha em banco aqui, você não sabe o que eu estou falando, porque o que mais dá comissão o pessoal da agência, eles tentam vender. E tu, mas eu não quero, eu não tenho dinheiro nem para pagar o consignado, mas não fazer uma capitalização de consórcio. Mas tu vai. E o gerente te chama, tu senta, toma um cafezinho e diz assim para ti:
Quanto tu está devendo aqui no banco? 15 mil. Está aqui, ó. Estou operando no computador. Tu agora deve 5. Não ia ficar feliz? Nossa! Nossa Senhora, você não ia ficar feliz. A primeira coisa que eu ia fazer é o seguinte: meu Deus, agora que eu estou emitindo meu cartão de novo. Ô, meu amigo gerente, vamos fazer um churrasco. Eu vou ir lá no Bistec e comprar aquelas carnes chique no Bistec. E nós nem vamos comprar aquele latão mais barato. Nós vamos comprar uma de garrafa especial. E nós vamos fazer um churrasco porque tu me perdoou. É dívida. Antes eu estava com o cartão estourado, agora eu tenho limite de novo. Hein? É isso que aqueles homens sentiram, gente. Foi isso que aconteceu com eles. Se o Senhor da Terra chamasse eles, a frustração que eles iriam sentir seria a mesma que a gente sentiria se um gerente novo chegasse e disse: sabe o que o meu colega fez? Não vale nada. Não, mas eu vou na justiça, vou ver no direito, porque ele falou. Mas ele não era mais gerente, mas ele estava sentado aqui na mesa. Estava a plaquinha com o nome dele ali. É isso. Ia dar um problema. Mas aquele senhor era tão rico, tão poderoso, com tanta autoridade, que ele teria autoridade para fazer. Mas aí que vem, ele louvou. Ele elogiou. E agora, rapidinho, porque eu não quero me passar muito tempo hoje, e eu não vou ler esse texto para não ficar cansativo, porque eu sei que tem gente que já está dormindo. Já que sou tão espírita, e vou ter espírito é o meu apelido. Nesse livrinho do Pão Nosso, Emmanuel assina 2 capítulos, o 111 e o 112. E nesses 2 capítulos ele comenta exatamente o mesmo trecho, que é o trecho do que Jesus falou. E também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Emmanuel comenta assim: um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nessa passagem um ladrão inteligente, comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Olha só, Emmanuel está falando exatamente o que parece. Quando a gente examina, fica parecendo que o mordomo é um ladrão e estava comprando o favor daqueles homens que o dinheiro do Senhor. Todavia, quando Jesus fala de amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim, também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Emmanuel matou a charada, ele explicou a parábola. Vamos lá. O que ele está falando? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando Jesus se refere a amigos, granjeai amigos, conquiste amigos, ele não está falando de amiguinho, de brother, de parceiro. Ele está falando de um círculo de simpatias fraternal, verdadeiro. E quando ele fala das riquezas da injustiça, ele não está falando aqui de dinheiro. Porque essa parábola aqui, Jesus não está falando apenas de plantio, de mordomo, de terra. Ele está falando de espiritualidade aqui. E Emmanuel diz, as riquezas da injustiça, para nós entendermos o que Jesus quis dizer, nós precisamos pegar todo o passado da criatura. E nós espíritas sabemos, passado não é aqui, agora. Passado são
todas as nossas vidas passadas. Então, o que ele está dizendo? Ele vai dizer mais no texto antes. Todos nós, meus irmãos, todos nós somos mordomos infiéis de nosso Senhor. Todos nós somos servos dissipadores das riquezas do Senhor. Se não o somos, já fomos. Mas as riquezas, meus irmãos, não é apenas dinheiro material. Nós dissipamos os bens que a espiritualidade coloca na nossa vida. Todos eles. E ele fala, com raras exceções, os homens não estão aptos a prestar conta da mordomia. Ele fala, quando a mão niveladora da morte vier, nós sairmos desse plano carnal e adentrarmos ao plano espiritual, nós vamos ter que chegar e deixar tudo, porque tudo que nós temos nos foi emprestado pela espiritualidade, até nosso corpo, até o nosso corpo físico. Tudo isso são bens que Deus é dele, e Ele coloca nas nossas mãos, que a gente vai ter que administrar. Nós somos mero usufrutuários. Estamos usufruindo daqueles bens que não são nossos, mas nós administramos como se o fossem. Qual é o papel do mordomo da parábola? Administrar os bens do seu Senhor como se fosse dele. E mesmo assim ele estava fazendo o quê? Dissipando, gastando, fazendo a riqueza do seu Senhor se esvaindo. E Emmanuel diz que se nós pudéssemos devastar todo o nosso passado, nós veríamos ali então essa atitude em nós mesmos. E a nossa tendência é achar que ele está falando de dinheiro, não está falando de dinheiro só. Então eu vou contar uma novidade para você. Tem algum milionário aqui hoje entre nós? Acho que não, né? Acho que não. Não sei, não conheço a conta de cada um, mas se você tiver, você fique quietinho, ninguém vai pedir nada para você. Tá? Mas se não tem, todos vocês que falaram que são milionários, eu vou dar uma novidade para vocês. Ou vocês vão ser, ou vocês já foram. É assim que funciona. Ou você vai ser em uma outra vida, ou você já foi. Porque essa prova, olha bem, não é privilégio, gente. Todos os espíritos são unânimes em falar. É uma das provas mais difíceis que o encarnado pode passar, é ter dinheiro e poder. É uma das mais difíceis. E os espíritos falam no Evangelho ali onde o nosso irmão leu. Por isso que Jesus falou, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não pode. Não, gente, ele não está falando, é uma imagem figurativa. Está falando da dificuldade que uma pessoa com muitos recursos à sua mão tem de se manter em harmonia, fazendo a coisa certa, do jeito certo, o tempo todo. As tentações são muito grandes, os desvios são muito grandes. E acontece que, nessa experiência que ou a gente já passou, ou a gente vai passar, geralmente a gente faz o quê? Usa aquela riqueza que o Senhor emprestou na nossa mão para fins egoísticos do nosso próprio prazer. Mas não é só dinheiro, como eu falei. Quem de nós não gasta um pouco da saúde? Ganhamos um corpo físico perfeito da espiritualidade e gastamos a nossa saúde com hábitos não tão bons. Com hábitos que fazem a nossa saúde se dissipar. O corpo físico foi uma riqueza que o Senhor colocou na nossa mão e que o mínimo que nós deveríamos fazer é o quê? Cuidar e nós dissipamos. Tem pessoas que reencarnam com uma capacidade
mental, psíquica e cerebral de acessar campos do seu cérebro espiritual e têm uma inteligência formidável. E usam essa inteligência para quê? Para tirar vantagem para elas mesmas. Não são os servos dissipando esse bem? Há pessoas que reencarnam com beleza física, com corpo físico maravilhoso. E usam essa riqueza para translocar outras pessoas e fazer outras pessoas sofrer. E aqui eu podia me demorar uma noite inteira dando exemplos de como nós somos os servos infiéis, nós somos os mordomos perdulários das riquezas do Senhor. E aí vem o que Jesus fala. Jesus termina essa parábola dando um puxão de orelha nos seus discípulos e dando um conselho para eles. O conselho é o seguinte: imita o mordomo. Tu é um servo dissipador. Tu vai administrar mal os bens do Senhor. Tu vai fazer isso. Mas imita o mordomo. Como assim, Rodrigo? Olha só. Quando o mordomo recebeu a notícia do Senhor da terra, que ele estava demitido, o que ele deve ter pensado? O que dizia a lei? O que dizia a lei? Que ele deveria ser preso. O Senhor da terra ameaçou ele de prisão? Xingou ele? Berrou com ele? Gritou com ele? Chamou ele de ladrão? Não. Só falou o seguinte: tu não pode mais ser o meu mordomo. Presta conta da administração e segue a tua vida. Aquele mordomo, ao perceber isso, ele teceu o plano dele, não para que aquelas pessoas recebessem ele apenas nas suas casas. Ele teceu um plano assim: esse meu senhor é uma pessoa muito rica, é uma pessoa muito poderosa, ele é muito justo, mas ele é infinitamente misericordioso. Ele poderia ter acabado com a minha vida agora, mas ele teve misericórdia do meu erro. Eu vou então imitar 100% o meu Senhor, e vou ser tão misericordioso com os outros como ele foi comigo. Aquele mordomo fez uma aposta alta, foi um all-in. Ele apostou 100% na misericórdia daquele Senhor, 100%. E pensou assim: se eu mostrar para esse homem misericordioso que eu também posso ser misericordioso, quem sabe ele me dá mais uma chance. E se ele não me der mais uma chance, ao menos eu vou ter o amparo daqueles que eu ajudei. Jesus fala para os seus discípulos, e isso que ele falou reverbera através do tempo para nós. Usai as riquezas da iniquidade, granjeai amigos, saia de você, faça todo o bem possível que você pode fazer com aquilo que você tem na mão. Não importa se é muito, não importa se é pouco, não importa se vai faltar, faz todo o bem possível. Por quê? Porque assim você está apostando 100% na misericórdia de Deus. Porque vai chegar um momento que você vai ser o devedor e você vai precisar da intercessão de amigos espirituais para ajudar você a pagar a sua dívida. Sabe como funciona? Funciona mais ou menos assim. Se você é uma pessoa acostumada a enclausurar-se dentro de você, você está agindo sobre você o fenômeno do isolamento. E você vai se isolando, se isolando, se isolando, se isolando, o mundo lhe isola e você vai cada vez ficando mais triste, infeliz.
Agora, se você sai de você, mesmo com os seus problemas, você vai ajudar os outros, você vai criando, você vai saindo, você vai ampliando o seu círculo de simpatias. E quando eu digo ajudar, pessoal, eu não estou falando de material. É uma palavra amiga, é um abraço, é uma visita para alguém enfermo, é alguém que da casa espírita que está lá no hospital e você vai lá para dar um passe. É no seu ambiente de trabalho você criar amizades leais no seu ambiente de trabalho, você poder ajudar todos à sua volta o tempo todo. Porque um dia você vai precisar de ajuda. E daí, quando você precisar de ajuda, o que a gente não sabe às vezes é que muitas das pessoas que nós ajudamos têm uma pleiade de irmãos espirituais à volta dela, dizendo assim: guarda o rosto desse amigo, porque um dia ele pode precisar. Eu queria encerrar contando uma história, mas eu cheguei no meu tempo, então não posso contar ela. Vou contar uma outra que ilustra o fenômeno de intercessão bem rapidinho. Bem rapidinho. Certa feita, o Chico, já morando em Uberaba, já com alguns anos a mais, e essa história eu garanto para vocês que é verídica, tá? Além de estar no livro, eu escutei de pessoas que escutaram da boca do Chico. Ele, no quarto dele, ele chegava muito tarde da noite. E volta e meia ele era visitado por espíritos. Acontece que lá em Uberaba, ainda em Pedro Leopoldo, o Chico cuidava de uma família muito pobre. Uma família em profunda fragilidade social e emocional. Era uma mãe, uma avó e uma filha com deficiência paralisia cerebral. O nome da menina era Valéria. Era uma moça já, mas ela não falava, mal só enxergava, escutava, não se mexia, vivia acamada. E o Chico toda semana ia lá naquela casa entregar um pouco de comida e fazer o evangelho no lar naquela casa. E ele contava, ele narrava que aquela moça, quando via o Chico, ela não falava, ela se tremia, se balbuciava, ela sentia uma emoção enorme quando via ele, ela chorava, mas ela não conseguia falar. Te contava que por vezes ela se emocionava tanto que ela urinava, defecava, que não conseguia segurar a emoção de ver ele. E o Chico ia toda santa semana naquela casa. Entregava comida, fazia o evangelho, conversava, tomava um café com aquelas senhoras, dava o passe naquela menina e ia para casa. Isso já tarde da noite. Um dia, quando o Chico chegou, a mãe abriu a porta e ele disse: hoje eu estou com uma impressão que a Valéria vai falar. A Valéria vai falar. E a mãezinha falou: não, Chico, ela tem paralisia cerebral. Ela não consegue nem gaguejar. Ela tenta balbuciar. Ela não consegue, não sai som. Não sei, minha irmã. Hoje eu estou com a impressão que a Valéria vai falar. Eles vão lá, fazem o evangelho. Termina, ele pega na mãozinha dela, fala, Valéria, fala. E a menina começa a tremer, né? Aquela voz balbuciando, não sabia som, e ele falava, gaguejava, e ele fala, tenta falar Jesus. E ela começou a fazer força e daqui a pouco saiu Jesus. O Chico começou a chorar. A mãe começou a chorar, a vozinha começou a chorar, foi uma emoção. Se abraçaram, o Chico ficou feliz com aquilo. Saiu. Na outra semana ele voltou radiante. A menina tinha desencarnado. Desencarnados. Era meio que uma espírito. E ele ficou lá com aquela mãezinha, com aquela avó, né? Consolou elas. Essa mãezinha, anos mais tarde, se mudou para Uberaba e começou a trabalhar com ele no grupo de cafés, né? E ficou essa história. Passam-se anos. O Chico já em Uberaba,
mais idade. E ele um dia está deitado no quarto dele antes de dormir, rezando. E adentra ao quarto dele uma figura luminosa. Ele olha uma mulher lindíssima, uma dançarina espanhola, com rosas vermelhas no vestido. Não fala uma palavra para ele. O Chico diz que chegou a se cegar da luz dela. Para e dá um passe no coração dele. Cumprimenta ele com a cabeça, sem dizer uma palavra. Na outra noite, a mesma coisa. Entra, dá um passe no coração e vai embora. E assim, aquele espírito fez durante 7 dias. No 7º dia, o Chico teve a primeira crise de angina dele. Eu nunca tive angina, não sei como é, tomara que eu não tenha, mas a minha vozinha dele, ela falou que era como se fosse uma cobra picando o coração. Esse dor é horrível. Ele teve a primeira crise de angina dele. Mas não veio a infartar, não veio a falecer, foi para o hospital, e daí convalescência total. O que já era difícil fazer aquele homem parar de trabalhar. E as irmãs dele, não, tu agora tu vai ficar em casa. Ali em casa, não vai trabalhar, vai ficar descansando. E ele então, a contragosto, ficou em casa. E estava lá lendo. E à noite quem é que chega? Aquele espírito. Ele então olha para aquela mulher lindíssima. Minha irmã, agora eu entendi. Tu estava preparando o meu coração para a angina, né? Você estava dando passe, preparando o meu coração para que eu não infartasse. Eu te agradeço no fundo do coração. Mas você nunca falou nada, me diga o seu nome. O Espírito olha para ele e diz assim: Jesus. Era a Valéria. Aquela moça que havia sido uma suicida em outra vida, e naquele momento, enquanto encarnada, vivia a prisão daquele corpo físico, mas liberada daquela prova dificílima, daquela dívida imensurável com o Criador. Agora era toda luz. E ela agora vinha para fazer o quê? Para retribuir o favor dela. Porque enquanto ela estava encarnada, enquanto ela era a devedora do Senhor, o que o Chico fez? Ajudou ela a pagar a dívida dela. E agora vinha ela ajudar o Chico a pagar a dívida dela. Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltem, recebam eles o seu tabernáculo eterno. Isso é o fenômeno da intercessão. A espiritualidade maior usa nós outros, devedores do Pai, para amparar outros devedores do Pai. Façamos isso com amor, façamos isso com harmonia, façamos isso com alegria, façamos a nossa parte para minorar os débitos daqueles a quem nós vamos colocar no nosso coração, porque nós vamos estar no coração daquelas pessoas. E um dia pode ter certeza do que eu estou falando. Me cobrem outra reencarnação se vocês quiserem. Mas nós vamos precisar de ajuda. E daí vai ter sido muito bom ter pessoas onde nós moramos no coração. Desculpa eu ter passado do tempo de novo, mas vocês me conhecem. Não vou reclamar, e já tantos anos passando do tempo, não é agora que vocês vão reclamar, né? Tenhamos uma semana abençoada, de paz, de alegria, de muita fé no que Jesus ensinou para nós. Entendamos que a felicidade que a gente almeja na nossa vida é uma construção, fazendo sempre a melhor escolha de seguir os passos do Mestre. Que assim seja. Assim seja. Vamos agora para a avaliação dos lares. E nesse momento você se concentre para enviar o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda, para o lugar que estiver. A nossa irmã vai fazer agradecido.
cheio de gratidão, nós pedimos o amparo do mundo espiritual, dessa equipe memorável de Eurípides Barçanufo, a todos nós que necessitamos, principalmente por aqueles que partiram para a espiritualidade, que eles possam ser, Jesus, recebidos por entidades, espíritos amigos e encaminhados para um local de refazimento. Nossos entes queridos, que já partiram antes de nós, que possam ter a certeza, um dia estaremos todos juntos para nos ajudarmos lá no mundo espiritual ou aqui na terra, como for necessário. Muito obrigada, Senhor. Queremos pedir por todos aqueles que desencarnam de forma violenta nessas guerras, por eventos naturais, para que eles sejam acolhidos, Senhor, e consolados. Queremos orar pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nos asilos, nas prisões, por aqueles que têm um nome na caixinha ali escrito, cada um de nós, pedindo oração pelos nossos irmãos. Muito obrigada, Senhor. Agora nós vamos orar pelos nossos lares. Que cada aposento da nossa casa seja magnetizado por esses fluidos de harmonia, de paz e saúde. Todo e qualquer fluido mal, maldades, possam ser levados para o espaço e lá transformados em bênçãos. E todos nossos familiares, aqueles que convivem conosco na nossa casa, recebam essas energias através de fluidos harmoniosos da paz, do equilíbrio que a espiritualidade nos concede. Muito obrigada, Senhor. Queremos agora pedir por nós aqui, que aqui estamos, que a gente possa sair daqui muito melhor do que quando chegamos e que nós tenhamos a certeza do dever cumprido. Muito obrigada, Senhor.